Prof, eu estudo e não consigo entender história. Eu leio, faço resumo, faço exercício e não consigo entender história. Tu não faz ideia de quantos alunos chegaram aqui na oficina da história e no primeiro contato, no primeiro plantão, porque eu falo com todos os alunos pessoalmente, é justamente isso: história é meu ponto fraco, eu não consigo entender história, eu estudo, eu já perdi várias vagas justamente na parte da história, eu vou bem em física, eu vou bem em química, mas a história tirou a minha vaga. Pois é, nosso bate-papo de hoje é justamente sobre isso, sobre eu não consigo entender história. Seja muito bem-vindo, aqui é o Prof. Max falando diretamente da caverna da oficina da história. E é muito bom estar aqui contigo, batendo esse papo sobre história, sobre prova, sobre Enem, sobre vida, sobre tudo. Pois é, não consigo entender o conteúdo. A questão aqui é que faltou alguma lacuna nas tuas aulas de história, faltou alguma lacuna no teu processo de aprendizado de história. Aqui no Oficina da História, a primeira aula do nosso curso chama-se Introdução aos Estudos Históricos, onde nós vamos estudar uma série de conceitos, uma série de termos técnicos que são necessários para a gente criar uma base sólida para entender o estudo da história. Sem essa base sólida, no futuro vai te faltar o entendimento de alguns conceitos fundamentais. Ah, mas esse conteúdo não cai na prova. Não cai na prova. Alguma coisa sobre as teorias de história pode aparecer no Enem, Positivismo, marxismo, nova história, escola dos análises, talvez possa cair isso. Mas agora os termos, os conceitos técnicos, eles não são cobrados diretamente, mas eles estão no conteúdo, certo? Eles estão no conteúdo. Por isso que eu faço sempre questão do primeira aula, a aula 0 aqui do nosso curso, é uma aula de introdução aos estudos da história. Mesmo nas aulas presenciais, eu sempre começo com introdução ao estudo da história, porque eu preciso que o aluno entenda, essa série de conceitos e de termos técnicos. Um desses conceitos, que é o que eu mais chamo a atenção do aluno ao longo de todo o nosso curso, é o conceito de processo histórico. O que acontece, como eu já falei aqui em outras conversas, a história ela é uma disciplina acumulativa. Não tem como tu estudar um conteúdo isolado do outro. Te lembra desse nosso papo? Porque a história ela é uma cadeia de eventos. E o conteúdo que está acontecendo aqui, ele é a preparação do próximo, certo? Aqui na Oficina da História, eu modulo isso de maneira tão didática que um conteúdo ele já vai preparando o próximo. Então tudo começa com essa aula de introdução aos estudos da história. Se tu estuda num outro curso, se tu tem um curso presencial, conversa com o teu prof de história, certo? Troca uma ideia com ele, ele precisa te dar a orientação desses conceitos fundamentais. Chega para ele e fala: prof, eu quero que tu me diga aqui os conceitos básicos, os termos técnicos básicos aqui, para eu começar a entender a história. Ele tem que te dar isso, certo? Aqui na oficina tem uma aula específica sobre isso, com apostila, com slides e até com exercícios, para ficar bem claro, essa parte aqui dos conceitos históricos. Então, como eu estava te falando, o processo histórico ele é um conjunto de eventos que fazem parte de um mesmo contexto. Eu sempre chamo a atenção e friso para os alunos, o século XIX. Historicamente, ele começa lá na Revolução Francesa. Sim, sei que a Revolução Francesa é século XVIII, mas historicamente, a Revolução Francesa ela dá início a uma onda de eventos que vão passar por todo o século XIX e o resultado vai ser a Primeira Guerra Mundial. Portanto, entre a Revolução Francesa e a Primeira Guerra Mundial, nós temos um grande processo histórico. Então, tudo está intimamente conectado. Se eu tiver, por exemplo, um dispositivo que me permita voltar no tempo e tirar qualquer evento que tenha entre a Revolução Francesa e a Primeira Guerra, o século XX já não existiria mais. Ele seria completamente diferente do que ele é. Então, vocês precisam estabelecer essa conexão no processo histórico. Precisa estabelecer essa conexão, esse encadeamento de conteúdos. E assim a história ela começa a fazer bastante sentido.
Acho que esse é o ponto fundamental. Portanto, se chegou num ponto onde tu estudou e os conteúdos eles não estão fazendo sentido, é porque tu não entendeu o processo histórico, porque tu pulou conteúdos, porque tu estudou por resumos, porque tu pegou no vídeo do fulaninho do YouTube os top conteúdos que mais caíram e estudou por aquilo. Não vai funcionar. Estudar por tópicos, estudar por resumos, só funciona se tu estudou todo o conteúdo. Tu começar um estudo a partir disso não vai funcionar. Tu precisa ter toda a evolução do conteúdo de uma vez por todas. Certo? Beleza? Então o nosso ponto fundamental aqui é a nossa base. Para tu estudar história, tu precisa então ter uma base forte. Como eu te falei, a base forte é tu estabelecer conceitos. Tu precisa saber a diferença de tempo cronológico para tempo histórico. Tu precisa entender o tempo e as suas temporalidades. Quanto é uma década, quando é um século, quando é um milênio. Tu precisa saber contar os séculos. Ai, professor, que saco, isso eu sei fazer. Às vezes o óbvio precisa ser dito. Vai por mim. Eu já vi aluno muito bom errar uma questão porque não sabia contar século. Então vocês precisam buscar esses conceitos. O que é história? O que é processo histórico? O que são mudanças quantitativas e mudanças qualitativas? O tempo e suas temporalidades, idade antiga, idade média, moderna, contemporânea, todas as suas etapas. Tu tem que saber os modos de produção, tem que saber os conceitos de revolução, tem que saber os conceitos de processo histórico. Tá? Então isso é fundamental. Se tu dominar esses conceitos, todo o teu conteúdo ele vai ficar com mais nexo, ele vai ficar mais conectado uma coisa com outra, porque tu entende esses conceitos. Esses conceitos estão implícitos no conteúdo. Por isso que é muito importante eu não gosto de falar perder tempo, mas por isso é muito importante tu ficar muito conectado a esses conceitos fundamentais. Para os alunos, quando chegam aqui na oficina da história, como eu disse, além dessa aula, eu oriento eles a fazer uma espécie de riderzinho, sabe, de colinha. E nessa colinha ali tu vai colocar, então, justamente todos esses conceitos, dos mais simples aos mais complexos. Década, 10 anos. Século, 100 anos. Milênio, 1000 anos. Certo? Geração, 25 anos. Era, entenderam? Coloca isso aqui, contagem dos séculos. O que é mudança qualitativa? O que é mudança quantitativa? Qual é o conceito de revolução? O que uma coisa precisa ter para ser considerada uma revolução? O que é processo histórico? Como é que eu consigo medir o tempo de um processo histórico? O que é tempo histórico? O que é tempo cronológico? Como é que é um calendário? Então isso é a básica, que nem tu tem as fórmulas de matemática, as fórmulas de química, as fórmulas de física, para a história é a mesma coisa. Se tu não tiver não precisa ter um dicionário de termos e conceitos históricos, aí já é demais, né? Mas tu estabelecer, assim, fazer um roteirinho desses conceitos fundamentais de história é sensacional. Como eu disse, aqui na oficina os alunos têm a apostila, tem os slides, tem as questões, tem até lista de filmes sobre teoria da história para entender esses conteúdos. Mas de repente no teu curso não tem isso, de repente na tua aula presencial não tem isso, porque às vezes o tempo é mais curto, o tempo é diferente. Então, tu vai ter que fazer isso por conta, certo? Beleza? Escreve aqui embaixo nos comentários qual é a tua dificuldade. Qual é a tua dificuldade de entender a história? É entender as datas e os nomes. Esquece, não se estuda a história por data e nome. Prova nenhuma do mundo ela vai te pedir data ou nome de alguém. As datas elas são pontos referenciais, mas elas não serão cobradas na prova. Certo? Ai, professor, mas o meu professor disse que tem que saber todas as datas. Não tem que saber todas as datas. Tu saber as datas, ele é um complemento, mas não é uma obrigação para o estudo da história. Tu precisa estabelecer as conexões com o processo histórico. Certo? De novo o exemplo. A Revolução Francesa prepara o mundo para Napoleão Bonaparte. De Napoleão Bonaparte nós temos as unificações tardias. Das unificações tardias nós vamos ter o imperialismo. Do imperialismo nós temos a Primeira Guerra. Isso é uma conexão. A história por si só, né? A história por si só ela anda em várias linhas. E vocês têm que saber fazer essas conexões entre uma linha e outra. Certo? Então quando tu fizer a pergunta, quando tu começar a estudar e tu não vier aquela pergunta na cabeça, eu não consigo entender esse conteúdo.
Pega este conteúdo e coloca ele na linha do tempo. Faz isso que tu não vai errar. Pega esse conteúdo e coloca ele na linha do tempo. Então vamos supor unificações tardias. Onde está na linha do tempo as unificações tardias da Itália e da Alemanha? Aí tu vai ver, tá por volta ali de 1850, 1860, certo? 1850, até um pouquinho antes. Então coloca na linha do tempo. O que vem antes disso aqui? Vai vir as revoluções liberais e o Congresso de Viena. O que vem depois no conteúdo? Imperialismo neocolonial e Segunda Revolução Industrial. Então, opa, já começou a estabelecer uma conexão. Nós vamos ter as unificações tardias no âmbito das revoluções liberais, de uma Segunda Revolução Industrial e antecedendo o imperialismo neocolonial. Só isso tu já vai conseguir estabelecer muitas conexões e o conteúdo vai fazer sentido. Então, repito, se tu estudar determinado conteúdo de história e tu não entender, não fazer sentido para ti, para e joga esse conteúdo para dentro da linha do tempo, certo? Beleza? Na linha do tempo, vê o que vem antes, o que vem depois e o que está acontecendo em paralelo. Pode fazer a mesma coisa com a história do Brasil. Vê onde é que está a história do Brasil. Estabelecendo essas relações todas, volta e dá uma revisada no teu conteúdo. Tu vai ver que as coisas vão começar a fazer bastante sentido. Ficou claro para vocês? Então, se eu não consigo entender o conteúdo, o negócio é estabelecer as conexões todas. Eu sempre uso como exemplo aqui o século XIX, né? Porque aqui nós temos uma gama de conteúdos ali que estão bastante conectados, fica bastante ilustrado essa ideia, né, de conexão e de processo histórico. Então vamos lá, vamos falar de Revolução Francesa. A Revolução Francesa é uma revolução burguesa inspirada por ideais iluministas e ela vai ter como resultado o fim do absolutismo para poder inserir a França na era do capitalismo industrial. Ponto. A Revolução Francesa ela é dividida em 3 fases distintas. Nós temos a Assembleia Nacional Constituinte, nós vamos ter a Convenção Nacional e nós vamos ter o Diretório. Ela dura 10 anos, de 1789 até 1799. Perfeito? A Revolução Francesa acabou num golpe, né? Um golpe da burguesia girondina aliada com Napoleão Bonaparte, o golpe do 18 Brumário. Portanto, da Revolução Francesa surge Napoleão Bonaparte. Sem Revolução Francesa não existiria Napoleão. Beleza, doutores? Napoleão Bonaparte governa até 1815. O seu governo é dividido em 3 partes, lembra? O consulado, o império e o governo dos 100 dias. Napoleão Bonaparte, no governo do consulado, ele vai organizar o caos que a Revolução Francesa trouxe, né, para a França. E no Império ele vai se expandir através das guerras. E nessa expansão a gente começa a estabelecer uma série de conexões. É nessa expansão que ele vai criar o bloqueio continental e a família real vem para o Brasil. Então agora já coloca na linha do tempo o Brasil. A família real vindo para o Brasil, abertura dos portos, fim do Pacto Colonial, tratados de 1810 e um desenvolvimento absurdo dessa colônia, porque agora está abrigando aí mais de 20 mil nobres portugueses. Aqui então é um caminho para um processo de desenvolvimento da colônia, e se tu desenvolve a colônia, tu perde a colônia. Portanto, a era napoleônica faz com que a família real portuguesa venha para o Brasil, e isso vai acabar por acelerar o nosso processo de independência. Não só do Brasil, né? Mas a independência da América Espanhola também vai ser acelerada pelas guerras napoleônicas. Beleza? Napoleão, então, além de vir para o lado ali da Península Ibérica, Portugal e Espanha, Napoleão também ele vai ali para a parte do leste europeu e ele vai desmanchar o primeiro Reich. Quando ele desmancha o primeiro Reich, ele vai criar uma espécie de impedimento para a unificação do que nós vamos chamar de Alemanha. Beleza? Isso justifica, no futuro, a unificação tardia da Alemanha. Entendeu? E a Itália, que também era fragmentada em vários reinos, vai virar uma espécie de protetorado para Napoleão Bonaparte. Então Napoleão foi um cara, ó, um furacão de chacoalhar os ossos, né? Ele virou, bagunçou o mundo. Napoleão, depois de ser derrotado, né, na Batalha de Waterloo, parte para o exílio final em Santa Helena, e aí nós vamos ter o famigerado Congresso de Viena. O objetivo era restaurar o mapa político da Europa. Só que ele restaura em partes. O primeiro Reich, por exemplo, não foi. O Sacro Império Romano-Germânico não foi restabelecido. A Itália ficou dominada praticamente na sua totalidade pela Áustria. Certo? Então ele restaura em partes. Portanto,
O Congresso de Viena também justifica o processo de unificação tardio do Congresso de Viena. Para que esses princípios adotados pelo Congresso de Viena, te lembra? Restauração, legitimação e equilíbrio, funcionassem, era necessário um instrumento de ação, que a gente vai chamar de Santa Aliança. E durante 15 anos a Santa Aliança vai atuar, tentando conter ondas revolucionárias, inclusive nas colônias. A Santa Aliança ela vai tentar impedir não, ela vai tentar recolonizar as colônias espanholas. Mas ela não tenta, né, meter a mão aqui com o Brasil, porque a independência do Brasil, em 1822, foi feita pela própria família real. Beleza? Então, ó, já puxei outra conexão. Congresso de Viena, independência do Brasil, independências da América Espanhola. Por volta de 1830, a Santa Aliança, nomeadamente o Congresso de Viena, eles entram numa rota completamente decadente. Primeiro porque a Inglaterra saiu fora. No segundo ponto, porque nós vamos ter a doutrina Monroe. Então, América para os americanos, Santa Aliança suma daqui. E porque a Europa é, ó, chacoalhada por novas ondas de revoluções. A Revolução de 30 e a Primavera dos Povos de 48. E por que essas revoluções acontecem? Porque os reis da França estavam tentando ser absolutistas. Primeiro Carlos X, em 30, e depois Luís Felipe de Orleans, em 48. Nas tentativas de retornar ao absolutismo, a burguesia não aceita. Aí é que tá. De novo, ó, Fof, não consigo entender. Para, volta no tempo. A burguesia chega ao poder lá na Revolução Francesa. Ela não vai abrir mão de todas as suas conquistas. Napoleão Bonaparte desenvolveu um governo atrelado aos interesses da burguesia. A burguesia não ia abrir mão de tudo que ela conquistou em décadas, certo? Para a volta do absolutismo. Então faz completo sentido as revoluções liberais de 30 e de 48. Beleza? E durante essas revoluções, ou no seio dessas revoluções, nós vamos ter conexões. 1830, a primeira onda revolucionária. O que está acontecendo no Brasil? A onda liberal também chegou aqui? Chegou através da imprensa. O jornalista Líbero Badaró, fazendo pesadas críticas a Dom Pedro I, acabou sendo assassinado. Isso precipitou uma onda de protestos no Brasil que culminou na noite de garrafadas e na abdicação de Dom Pedro. Então olha a conexão da Revolução de 30 com a abdicação de Dom Pedro. E a Primavera dos Povos, um movimento também liberal, também burguês, mas também com uma orientação um pouco mais social, que também reflete no Brasil com a Revolução da Praieira. Certo? Quando tu estuda a Praieira, por exemplo, né, o único movimento que vai contestar o Segundo Reinado, a gente vê de inspiração socialista, tu fica, socialismo? Brasil? Segundo Reinado? Como assim? Claro, Manifesto do Partido Comunista, editado no início de 48, o movimento da Primavera na França, esse ideal revolucionário se espalha, né? E óbvio que agora a população mais pobre, os operários, eles estão organizados. Então há todas essas conexões, certo? E é durante essas revoluções liberais que começa a surgir uma série de outras ideologias, como é o caso do socialismo, do anarquismo e do nacionalismo, aquela ideia de que a gente pertence a uma nação, aquela ideia que a gente faz parte de um mesmo território. Esse sentimento de nação foi usado pela burguesia de duas grandes regiões, uma que hoje a gente chama de Itália e outra que a gente chama de Alemanha. Mais especificamente na Itália ali o norte, né? Piemonte, a burguesia industrial de Piemonte, e no caso da Alemanha a Prússia, a burguesia industrial prussiana. Então, a partir desses dois movimentos, dessa burguesia, eles vão alimentar essa ideia de nação. Por quê? Porque uma Alemanha fragmentada em quase 40 estados não é bom para os negócios. Uma Itália fragmentada em 20 estados não é bom para os negócios. Então eu preciso me unificar. Só que eu preciso ter uma justificativa ideológica. E essa justificativa é criada pela burguesia, que é o nacionalismo. Fechou a conta? Claro, eu estou só trazendo um conteúdo para te dar um exemplo do que são essas conexões todas que tu pode fazer. E é a falta dessas conexões que vai fazer tu não entender determinado conteúdo. Então acho que agora, só nesse resuminho que eu te dei aqui, tu conseguiu entender, por exemplo, por que a Alemanha se unificou tardiamente. Se tu só estudar a unificação tardia da Alemanha, ela não vai fazer sentido para ti. Tu não vai entender, tu vai errar a questão. Tu precisa voltar no tempo e ver toda a conexão que ela faz na história. Por isso que não dá para pular conteúdos. Acabei de te provar que não dá para pular conteúdos. Beleza? Faz sentido? Faz total sentido, sim. Se se unificou tardiamente, ela também vai se industrializar tardiamente. É a mesma situação na Itália. E é justamente por esse processo de unificação e de industrialização tardio que
tanto a Itália quanto a Alemanha vão chegar tarde na busca por mercados. Porque paralelo a esse processo de unificação está correndo uma linha pela tangente. É a linha da segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial ela começa mais ou menos em 1850 e é caracterizada pela descoberta de novas fontes de energia, como o petróleo e a energia elétrica. E também onde as grandes empresas, né, os grandes conglomerados industriais, eles se lançam, né, em busca de mercados fornecedores de matérias-primas e consumidores de suas manufaturas. Essa corrida, essa busca por mercados, consumidores e fornecedores, a gente vai chamar de imperialismo neocolonial. E é aqui que vem a charada do negócio. Me unifiquei tardiamente, me industrializei tardiamente, cheguei tarde na busca por mercados. Eu vou exigir uma fatia desse bolo, beleza? E se eu tiver que ser agressivo com isso, eu vou ser. E é essa postura agressiva, principalmente da Alemanha, na busca por uma participação mais lucrativa no capitalismo mundial, é que vai levar uma rivalidade entre as grandes potências. Nessa rivalidade entre as grandes potências surge a política de aliança. Essa política de aliança, então, estimula uma intensa produção de armas, só que não tinha guerra, então era uma paz armada. Ciência e tecnologia trabalhando a serviço do bem-estar das pessoas. Telefone, gramofone, luz elétrica, motor elétrico, bonde elétrico. A vida estava melhor, é uma época boa, uma bela época. Só que havia uma má distribuição dos benefícios do progresso. Portanto, o mundo estava um verdadeiro barril de pólvora. E precisava, de uma simples fagulha para mergulhar o mundo numa guerra, como se falava na época. A guerra que acabaria com todas as guerras. E, por fim, com o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, somado a uma política de alianças, nacionalismos exacerbados, o mundo mergulha na Primeira Guerra Mundial. Se falava que era a guerra que iria acabar com todas as guerras, mas infelizmente a Primeira Guerra Mundial foi só a primeira de um século inteiro de conflitos. Então, se tu entendeu todo esse nosso papo, essa conversa que eu estou tendo contigo, tu vai perceber que um processo que se iniciou lá com a Revolução Francesa, ele vai acabar agora com a Primeira Guerra Mundial. Portanto, se eu analisar os conceitos históricos, a Primeira Guerra Mundial ela é o fim de um processo e o início de um novo processo. Esse novo processo a gente chama de século XX, ou como diria o historiador inglês Eric Hobsbawm, a Era da Guerra Total. A Primeira Guerra Mundial, eu vou estar me repetindo, mas tu vai entender, desencadeia uma onda de processos que vai resultar no fim da Guerra Fria, 1991. Portanto, a desintegração do bloco soviético e o fim da Guerra Fria é o fim do processo e o início de um novo processo, que é o que a gente está vivendo agora. Beleza? Então, se por um acaso tu estiver estudando e surgir na tua cabeça essa ideia de que tu não está entendendo nada, repito, lembra, pega o conteúdo, coloca na linha do tempo, vê o que vem antes, vê o que vem depois e tenta estabelecer uma conexão. Feito isso, volta para o conteúdo, matou a charada e vai embora. Beleza, doutores? Nesta altura do ano, né, nesta altura do campeonato, se aproximando das provas, é isso que tu tem que fazer, certo? Agora, se tu tá começando a tua caminhada, se tu tá projetando para o ano que vem, né, pô, quero uma medicina numa federal, você sabe que o conhecimento é uma construção. Então a orientação é que tu estude a introdução aos estudos da história, estude conceitos fundamentais, estude termos, nomenclaturas, para que o estudo da história fique consolidado, fique sólido e fique forte. Aqui no Final da História nós temos essa disciplina para justamente te dar uma base forte e lá na frente não tem como ter erro, não tem como ter erro, certo? Seguindo toda a nossa metodologia, seguindo o nosso cronograma e o roteiro de estudos aqui do Oficina da História, não tem como dar errado. É técnico, não tem como dar errado, certo?
beleza? Uma base sólida, conteúdo objetivo, alinhado diretamente aos editais de todos os vestibulares do Brasil. Um material completamente modulado, com uma linguagem clara, sem enrolação, objetivo, né? Também alinhado com as mais técnicas, né? Mais modernas de memorização e de gatilhos mentais, né? Técnicas de memória por cores, palavras-chave, cliques fundamentais, né? Tudo isso testado e aprovado em vestibulares e concursos de todo o Brasil. Os slides, né, matadores, slides infalíveis, né, com gatilhos mentais e conexões. E a aula aqui com o Prof. Max. Exercícios, links de atualidades, para tu ver, para tu perceber que o conteúdo de história está em transformação. E esse link de atualidade aí, ele te traz concretude para o conteúdo que tu está estudando. Filmes para ilustrar, para tu gravar na tua memória através do cinema, para tu materializar todo o conteúdo que tu estudou. Não tem como dar errado. E no final de tudo, ainda tem um plantão diretamente comigo. Então, quando tu for buscar uma plataforma, quando tu for buscar um curso para dar um início à tua caminhada, vocês precisam ter tudo isso. Tu precisa buscar uma plataforma que te ofereça essa magnitude toda, e não que te trate aí como um número ou só como mais um aluno. Perfeito? Gente, que baita papo. Obrigado pela conversa aí, né? E a gente se encontra muito em breve aí para continuar batendo nosso papo. Lembra de seguir o Oficina nas redes sociais. Todo dia tem dica, todo dia tem novidade que eu tenho certeza que vão te ajudar a melhorar significativamente o teu resultado de história. Se tu quiser saber um pouco mais, né? Vem para o Oficina da História, a maior e mais completa plataforma de história de toda a internet. Um abraço e até a próxima.